Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Agora me diz uma coisa, com toda honestidade, você já se sentiu no fundo do poço? Mesmo assim, teve que agir normal como se nada estivesse acontecendo? Porque existe uma mentira bem comum, e até religiosa, dizendo que, se você tiver fé, você não pode se sentir assim. Só que isso não é Bíblia, isso é pressão disfarçada de espiritualidade. E pressão não cura, só esmaga a alma. O que quase ninguém te conta é que o fundo do poço, muitas vezes, não é a prova de que Deus te abandonou, é o lugar onde Ele finalmente consegue falar sem a interferência do barulho. Parece contraintuitivo, eu sei. Mas é justamente quando tudo fica sem apoio humano que a esperança volta a nascer do jeito certo, não como pensamento positivo vazio, e sim como paz duradoura que segura a mente, dá alívio no peito e reacende uma energia positiva limpa, aquela que vem do alto. E aqui vai a parte polêmica. Tem gente que passa a vida inteira procurando uma grande resposta, quando Deus está te dando sinais pequenos todos os dias, e você nem percebe porque está exausto, culpado ou sozinho. Hoje, eu quero te mostrar como identificar essa luz que você ainda não enxergou, como transformar dor em oração, e como viver cura e livramento em etapas, sem se perder no caminho. Fica comigo, porque pode ser que a virada que você pediu ao céu comece em algo simples, e muito mais próximo do que você imagina. Há dias em que o desespero não vem com barulho, ele vem como um silêncio pesado, quase como um salmo sem melodia. Você segue de pé por fora, mas por dentro a alma parece oprimida, como alguém que caminha no vale e não encontra saída. E então surge aquele pensamento traiçoeiro: acabou para mim. Só que a Escritura nos lembra, de modo firme e doce, que Deus não é distraído, Ele vê o secreto, conta lágrimas e conhece o coração quando ninguém mais percebe. E preste atenção, o inimigo sempre tenta te convencer de que você precisa parecer forte para merecer cuidado, mas o Senhor nunca pediu teatro. Quando Davi estava quebrado, ele não fingiu, ele derramou a dor diante de Deus, e essa transparência abriu caminho para a inspiração e fé renascendo. Um passo prático: reserve 10 minutos hoje, leia um salmo de clamor, como os Salmos 34, 42 ou 121, e, depois, diga em voz baixa: Senhor, eu não vou me esconder, eu preciso de alívio. Isso não é fraqueza, é retorno à presença. E aí acontece algo que o desespero odeia. Em vez de você sufocar, a alma volta a respirar. Nem sempre a circunstância muda na hora, mas uma paz duradoura começa a guardar seus pensamentos, como sentinela no portão do coração. Você sente uma energia positiva santa, não euforia, mas firmeza, e isso já é cura em andamento, um sinal de que Deus ainda está agindo. E, quando essa luz começa a acender por dentro, você entende que talvez o fundo não seja a sentença, pode ser o lugar onde as máscaras caem e a revelação começa. O desespero faz o fundo parecer um carimbo de derrota, como se a história tivesse sido encerrada sem direito a recurso. Mas, biblicamente, muitos fundos viraram cenários de encontro com Deus. José foi lançado numa cisterna e, ainda assim, o Senhor conduziu cada etapa até o livramento. Jonas desceu às profundezas, no ventre do peixe, encontrou um recomeço. Não é romantizar a dor, é reconhecer que o Pai transforma lugares improváveis em salas de inspiração. Quando tudo desmorona, a alma aprende uma lição que a prosperidade nem sempre ensina: depender. A gente descobre que precisava mais da presença de Deus do que de explicações perfeitas, e isso muda o centro da fé. Um passo prático: em vez de tentar resolver tudo num dia, ore com um roteiro simples e bíblico. Senhor, eu confesso minha limitação, eu recebo tua direção, eu peço cura e alívio, e eu escolho confiar. Parece pequeno, mas esse tipo de oração é como colocar a alma na rota certa. E tem mais: no fundo do poço, as máscaras caem. Você para de negociar com a aparência e começa a conversar com Deus com verdade, e essa verdade abre espaço para a paz duradoura, não aquela paz que depende do noticiário, mas a que guarda o coração em meio à tempestade. Aos poucos, volta uma energia positiva limpa, porque você já não está sustentando o peso sozinho. Só que, exatamente quando você começa a se render, surge uma voz antiga tentando te empurrar para o isolamento, como se ninguém se importasse, e é aí que precisamos confrontar a mentira central do desespero. O desespero sempre tenta te isolar, como se a solidão fosse prova de abandono. Ele sussurra: ninguém se importa, você é um caso perdido, não há saída, e vai apertando a alma até parecer que isso é fato. Mas, na linguagem do reino, isso é acusação,
não diagnóstico, é mentira antiga, não verdade eterna. Deus não trabalha com rótulos de derrota, Ele trabalha com recomeços, e a fé começa justamente quando você recusa concordar com a voz que te separa. Olha como a Bíblia repete esse padrão. Elias achou que estava sozinho, mas Deus mostrou que havia outros. Davi foi perseguido, mas foi sustentado. Paulo esteve preso, mas não abandonado. A esperança bíblica não é ingenuidade, é decisão espiritual de olhar para cima quando tudo te puxa para baixo. Um passo prático, hoje, escolha uma pessoa madura e segura, um amigo de confiança, um líder espiritual, um familiar equilibrado, e mande uma frase simples: não estou bem e preciso de oração. Isso abre uma fresta por onde o alívio entra. E, quando você sai do isolamento, algo muda no ar. A energia positiva volta a circular porque você voltou para a comunhão e para a presença de Deus, e a vergonha perde força quando a luz chega. Se puder, faça também um ato de presença. Vá a um culto, participe de um grupo pequeno, ou pelo menos ouça um salmo em voz alta, como o Salmo 23 ou 91, enquanto arruma a casa. Parece simples, mas é disciplina espiritual que fortalece a alma. Só que, em certos dias, nem disciplina dá conta de formular palavras bonitas, e é aí que a dor precisa virar oração, do jeito que sair. Tem momento em que você não consegue fazer uma oração bonita, e, sinceramente, ainda bem. Porque Deus não se impressiona com discurso, Ele responde a coração quebrantado. Às vezes a única frase que sai é "me ajuda", e isso já é oração completa quando vem do fundo da alma. A Bíblia mostra que o clamor sincero atravessa o teto, e o Senhor acolhe quem se aproxima com verdade, não com performance. O fundo do poço pode virar altar quando a sua dor vira conversa com o Pai. É no secreto que a fé aprende a respirar de novo, e a paz duradoura começa a guardar seus pensamentos como sentinela, mesmo antes da circunstância mudar. Um passo prático: faça uma oração de 1 minuto 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Senhor, eu recebo teu alívio, peço cura, e confio no teu livramento. Curto, direto, bíblico e poderoso, porque treina o coração a voltar. E sabe o detalhe mais profundo? Quando a dor vira oração, ela deixa de ser só peso e vira direção. Você começa a notar pequenas orientações, aquela inspiração que vem como sussurro. Procure ajuda, descanse, perdoe, reconstrua um passo por vez. A energia positiva volta sem gritaria, como azeite que reacende a lâmpada por dentro, e a esperança ganha corpo. E, quando isso acontece, você começa a perceber algo discreto, quase tímido, sinais de luz, pequenas evidências de que Deus ainda está agindo. A luz que você ainda não enxergou raramente chega como um milagre barulhento de primeira. Muitas vezes, ela vem como detalhe providencial, uma palavra certa na hora certa, um versículo que salta aos olhos, uma ligação inesperada, uma porta que abre sem explicação. E não, isso não é coincidência pura, é Deus alinhando coisas no invisível, costurando o livramento por etapas, enquanto a sua alma aprende a caminhar de novo. A fé cresce assim, de evidência em evidência. Um jeito prático de perceber isso é treinar o olhar espiritual. Hoje, faça um diário de sinais por 7 dias. Anote 3 coisas pequenas que te deram alívio, um conselho, um descanso, um não que te poupou, uma paz que surgiu. Depois, ore agradecendo: Deus, eu reconheço teus cuidados, e peça inspiração para o próximo passo. Esse exercício parece simples, mas ele reposiciona a mente, fortalece a esperança e aumenta a energia positiva que vem do alto, não da pressão de dar conta. E, quando você menos espera, o que parecia fim começa a ganhar forma de testemunho, não porque você virou super-humano, mas porque a paz duradoura te sustentou enquanto o processo acontecia. A cura vai se firmando, primeiro no pensamento, depois no coração, depois nas decisões do dia a dia. Só que agora vem a parte crucial: o que você faz com essa luz que começou a aparecer? Porque uma coisa é perceber sinais, outra é aplicar, de verdade, e transformar isso em mudança prática na vida. E é aí que a mensagem precisa começar pelo começo, com uma introdução que já pega você pela alma. Agora deixa eu te perguntar com carinho, mas com firmeza: depois de tudo isso, você vai continuar tratando o seu desespero como se fosse só uma fase que você tem que aguentar sozinho? Ou você vai fazer o que a Bíblia sempre ensinou, mas pouca gente pratica de verdade: levar o peso para Deus e caminhar um passo por vez, até a alma voltar a respirar? Porque fé não é negar a dor, é recusar o controle do desespero sobre a sua mente,
enquanto a paz duradoura vai guardando seu coração. Então faz o simples, do jeito certo. Escolha um dos passos práticos de hoje e aplique ainda nas próximas 24 horas. Pode ser o diário de sinais por 7 dias. Pode ser a oração curta 3 vezes ao dia pedindo alívio, cura e livramento. Pode ser abrir o coração para alguém maduro e pedir oração, ou até separar um tempo para ler um salmo e deixar a inspiração de Deus reorganizar você por dentro. O segredo não é fazer tudo de uma vez, é não parar de avançar, mesmo devagar, enquanto a esperança volta a ter voz. E eu quero te ouvir. Qual parte mais falou com você hoje? O silêncio que ninguém percebe, o fundo do poço como revelação, a mentira do isolamento, a dor virando oração, ou os sinais pequenos de luz? Você já viveu algum momento em que, do nada, uma energia positiva voltou e você sentiu que Deus estava agindo, mesmo sem espetáculo? Escreve aqui nos comentários, porque o seu relato pode ser exatamente o alívio que outra pessoa precisava para não desistir. Se essa mensagem te fortaleceu, se inscreva no canal, ativa as notificações e não guarda isso só para você. Encaminha para um amigo, um familiar, alguém que esteja no limite e precise de uma palavra firme e amorosa para continuar. E lembra, a luz que você procura pode estar começando pequena, mas, nas mãos de Deus, pequena luz vira caminho inteiro.